Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Copérnico. Nicolau Copérnico nasceu em 1473 e veio a falecer aos 70 anos de idade em 1543. Eu entendo que Copérnico é muito importante para o que irei chamar de o advento da ciência moderna entre o século XVI e XVIII. E irá influir decisivamente, marcantemente, em vários pensadores, na filosofia e estará presente constantemente na cultura e na civilização das sociedades nesse período histórico. Influenciando, inclusive, até nós hoje, já que nós somos o reflexo dessas teorias que foram discutidas desde esta época. Pois muito bem, antes de começarmos, gostaria de lembrar que deixei um texto de apoio, material de apoio no meu blog, Ser Escritor, e no blog Comportamento Crítico. Para encontrar esse texto e outros vídeos, vá no meu site, onde encontrará o link www.doutorsilverio.com. Valeu? E por favor, se inscreva no nosso canal, que você vai continuar recebendo informações sobre os novos vídeos. Pois bem, Copérnico, ele nasce na Polônia, tá? A sua vida é bem interessante. Ele estuda na Itália, há de ter uma formação em medicina, em direito canônico, matemático, ele há de ter um interesse profundo pela matemática, daí toda a sua obra tem um peso em matemática. E ele também é um homem religioso, é um cônego da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele em um determinado momento da sua vida, de montar um laboratório, digamos assim, um observatório, fica melhor. Um observatório no alto de uma torre que ele mandou construir, numa das paredes que cercavam a igreja na qual ele estava, lá na Polônia. E é onde ele fazia as suas observações do céu, a observação dos planetas. Se bem que a maior força do trabalho de Copérnico se encontra não em observações, e sim nos cálculos matemáticos. Agora, essas observações, elas eram feitas a olho nu, ou se com algum instrumento, não era de certo o telescópio que só vai surgir mais tarde com Galileu Galilei. E são observações, não são observações volumosas. O trabalho dele realmente se baseia mais no levantamento bibliográfico. Ele pegou e fez uma revisão dos principais autores que trataram do tema em relação à astronomia, desde os gregos antigos, aonde inclusive nós encontramos um antecedente, que é Aristarco de Samos, que já na Grécia Antiga defendia que o Sol seria o centro do universo e não a Terra. E ele há de citar Aristarco de Samos no seu principal trabalho, que há de se chamar Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, numa tradução direta do latim. Até o século XVI, veja bem, até o trabalho do Copérnico, o que nós tínhamos era a visão predominante de Aristóteles e de Ptolomeu. Ptolomeu, em Alexandria, reuniu os principais estudiosos gregos e, a partir do trabalho desses estudiosos, ele montou o seu sistema à base de muitos cálculos que previa, com uma relativa exatidão, a localização de cada planeta, dos conhecidos, né, aonde estaria naquele momento. Havia vários e vários cálculos para isso. E no sistema de Ptolomeu, chamado Ptolomeu Aristóteles, havia a previsão de que a Terra estaria no centro do universo. Daí o geocentrismo. Aliás, uma questão aqui interessante. Tanto em Aristóteles, nos gregos, tanto também em Ptolomeu, se entendia que a Terra seria esférica.
né? E teria o mesmo formato dos demais planetas. Mas isso se perdeu um pouco na Idade Média. Se acreditava que a Terra seria chata. Agora, a questão dela estar imóvel no centro do universo está realmente presente no sistema de Ptolomeu Aristóteles. Quando o livro de Copérnico é publicado, veja, ele demorou muito a publicar. Parece que décadas antes, desde 1506, parece que ele já tinha uma noção segura das suas teorias. Mas o livro só é publicado mesmo no ano de sua morte, 1543. Os comentaristas, inclusive, eles discutem até hoje se o Copérnico teve ou não teve o prazer de ter em mãos, no leito de morte, um exemplar do seu livro publicado. O que não se discute é que ele tinha um exemplar do original, o manuscrito dele. Mas se ele teria ou não, estaria ou não de posse de um exemplar do livro publicado. De qualquer forma, o Copérnico acreditava que ele estava descrevendo a realidade tal como ela era. E ele citou os seus antecessores, como eu já falei, no Aristarco de Samos. Só que a pessoa que publicou a sua obra, com medo provavelmente de retaliações, não da Igreja Católica, mas até mesmo de Lutero na Igreja Protestante, colocou um prefácio. Primeiro pediu autorização do Copérnico, não teve essa autorização, mas colocou mesmo assim um prefácio dizendo que toda aquela obra era só para facilitar cálculos, que eram hipóteses, mas que não afetava o fato da Terra estar imóvel no centro do universo. Aquilo era só para facilitar cálculos, era uma hipótese. Faz de conta que na cabeça de Copérnico não era assim, aquilo era uma descrição do mundo real, tal como ele é. E até Kepler se acreditou realmente que aquele prefácio anônimo pertencia a Copérnico, ou seja, que a Copérnico só queria realmente apresentar uma obra dando uma variante de cálculos para você verificar onde estava a posição dos planetas. Então você tem essa hipótese de ser só uma obra hipotética, facilitar os cálculos, que está no prefácio, que é falso. E talvez em virtude disso, não sei, mas a obra ela passou meio desapercebida, especialmente na Igreja Católica. Os protestantes, Lutero e Calvino, eles perceberam logo o perigo do que estava ali se contrapor às assim chamadas verdades bíblicas, ao que estava no Antigo e no Novo Testamento. Então Lutero, Calvino, eles se opuseram desde o início à obra de Copérnico. Mas a Igreja Católica não. Teve até um relativo apoio da Igreja Católica. Esse apoio só foi perdido mais tarde, no momento em que Giordano Bruno ele começou a desenvolver as ideias de Copérnico e colocá-las de uma forma mais pública e tirando conclusões sobre o que estava ali presente. Conclusões essas que iam de encontro à Bíblia. E também depois a obra de Galileu Galilei. Mas resumindo, nos primeiros anos, os primeiros 30, 50 anos, a obra de Copérnico passou meio que desapercebida pela Igreja Católica. Só mais tarde que ela entrou realmente no índice dos livros proibidos, onde ficou até o começo do século XIX. O Copérnico ele há de pregar o heliocentrismo, em oposição ao geocentrismo. No geocentrismo você tem a Terra no centro do universo e no heliocentrismo você tem o Sol na frente no centro do universo. E isso vai ocasionar uma verdadeira revolução, você trocar a Terra com o Sol. Daí ser chamada Revolução Copernicana, com enormes consequências para a nossa cultura. Agora, veja bem, para o Copérnico, tudo ocorreria em órbitas circulares, tá? E não em órbitas elípticas, como mais tarde teremos a contribuição do Kepler, a partir do estudo de
de Marte, dentre outros. A Revolução Copernicana ela é muito mais ampla do que uma mera revolução nas matemáticas ou na astronomia, que já seria algo de veras importante. Mas veja bem, quando Copérnico troca o lugar da Terra no centro do universo pelo lugar do Sol nesse centro do universo, ele não somente retira a Terra do centro, mas retira o humano que está dentro dessa Terra. Então veja bem, a Bíblia nos diz que nós, seres humanos, somos criação de Deus, somos a criação divina. Então nada mais justo do que esta criação de Deus, esse projeto divino, se encontrar no centro do universo por ele criado. Então veja bem, isso há de afetar em cheio concepções religiosas comuns à época. E a Revolução Copernicana ela há de se estender para a filosofia, para diversos pensadores. Ela vai estar presente não só nos continuadores diretos de Copérnico, que seria o Galileu Galilei, até o Newton, mas também em Giordano Bruno e em vários outros filósofos que vão estudar e vão desenvolver seus argumentos filosóficos, tendo como base sempre, pano de fundo, as ideias de Copérnico. Então, essa Revolução Copernicana é muito mais ampla culturalmente do que uma mera alteração em estudos astronômicos, matemáticos. Com relação aos cálculos para o posicionamento dos planetas, o Ptolomeu e também o Copérnico há de propor círculos redondos. Essa circularidade é aonde seria o caminho desses planetas. Veja bem, a diferença é que o Copérnico há de colocar o Sol no centro desse universo, ou melhor dizendo, próximo ao centro, porque tanto em Ptolomeu, tanto em Copérnico, o centro não é nem na Terra, nem no Sol. É um ponto próximo a este. E os demais planetas vão fazer órbitas em relação à Terra. Mas não são... no desenho, você encontra até um desenho no livro do Copérnico, esses movimentos circulares perfeitos, mas na verdade não é bem isso. Há necessidade de outros círculos. Por quê? Porque, na verdade, o que iremos saber mais à frente com o Kepler, o movimento dos planetas não é circular, tá? Ele forma uma elipse. E é um movimento elíptico. E por ser um movimento elíptico, ele não tem como ser explicado corretamente por um movimento circular. Para que isso ocorra, e os cálculos deem certo, e de fato os cálculos dão certo, com diferença de mínima, muito pequena, foi necessário vários recursos de matemática para corrigir um erro na teoria. Ou seja, que o movimento não é circular, o movimento é elíptico. Outra coisa, esse modelo matemático, inicialmente o Copérnico se propõe a apresentar um modelo mais simplificado, inclusive com um número menor de círculos, porque haviam vários círculos e sobrecírculos para explicar o movimento desses planetas. No entanto, esses círculos chamados de epiciclos, se inicialmente Copérnico pretendia diminuir o número deles, parece até que ele aumenta o número dos mesmos. Então o modelo não tende realmente a simplificar os cálculos ou o número de epiciclos. Ele até pode ter isso como uma proposta inicial, mas parece que não consegue. O modelo de Copérnico, ele apresenta essa novidade, com certeza, de colocar acertadamente o Sol no centro do universo. Eu falo universo porque, veja, tanto para o Ptolomeu, tanto para o Copérnico, nas estrelas nós teríamos o firmamento, no céu o firmamento, e o mundo conhecido, a criação de Deus, acaba aí.
Não há um universo infinito com outros planetas, outros sóis, não. Acaba no firmamento, acaba nas estrelas, acaba no céu. Então, quando eu falo em colocar a Terra no centro do universo, ou colocar o Sol no centro do universo, é literal, porque o universo era só isso realmente. E Giordano Bruno que já vai pensar de modo diferente, vai prever um universo infinito. As maiores dificuldades que o Copérnico enfrentou não foram tanto as dificuldades religiosas, já que não houve uma oposição veemente da Igreja Católica às suas ideias. Eles viram mais como uma questão mesmo de cálculo em relação aos planetas. A dificuldade maior foi física, realmente, para a aceitação do seu projeto. Veja, o Copérnico, a gente fala em Revolução Copernicana, mas a obra do Copérnico é publicada no ano da sua morte. Ele falece em 1543, e em 1543, parece que no dia mesmo em que o Copérnico estava para falecer, no leito de morte, ele recebe talvez o seu primeiro exemplar publicado. A dúvida se ele teve acesso ou não a esse exemplar publicado, mas de qualquer forma, foi no ano da morte dele, então ele não estava ali para defender a sua obra. Foram outros pensadores que defenderam o sistema copernicano. Então a Revolução Copernicana não é de um, são vários cientistas, vários filósofos que defenderam essas teses. No entanto, apesar das dificuldades religiosas, pois vai contra textos sagrados, vai contra a Bíblia, há dificuldades físicas também que impediram o avanço da teoria. Uma dessas dificuldades era argumentado que se eu jogo alguma coisa do alto de uma torre alta, de algum lugar alto, essa coisa não vai cair perpendicular à torre, ela vai se mover, porque se a Terra está em movimento, tá? Então quando eu jogo alguma coisa do alto, esta coisa vai se afastar daquele ponto. As nuvens, os pássaros também sofreriam em relação a esse movimento da Terra. Uma crítica que não leva em consideração a ideia de sistema, que nós somos a terra, o ar, as árvores, tudo aqui dentro está dentro de um sistema. Alguns tentaram rebater essa crítica com a questão de um navio em movimento. Se você joga alguma coisa do alto de um mastro de um navio, em relação ao navio, vai ser perpendicular à queda, ao mastro. Mas para o observador que estiver fora do navio, não, porque o navio está se movendo. Mas a maior dificuldade mesmo para a teoria não era esta. A maior dificuldade para a teoria é que se você põe o Sol aqui no centro, e você põe o planeta Terra dando uma volta em torno do Sol, que dura um ano, então quando eu estiver aqui, ou quando eu estiver aqui, nos pontos mais afastados, ou seja, a cada 6 meses, eu estou numa extremidade diferente. Então, eu olhando para o céu, eu deveria ver as estrelas em outra posição. Por quê? Isso se chama paralaxe. A paralaxe é o movimento aparente das coisas. Ocorre que, quanto maior a distância, menor a paralaxe. Para eu não perceber a paralaxe em relação às estrelas, se torna necessário que elas estejam a uma distância absurdamente grande para os padrões da época. Que de fato ocorre, hoje a gente calcula isso em anos-luz de distância. Mas para os físicos da época, os astrônomos, era considerada uma distância absurda, o que inviabilizaria o sistema, porque estaria levando a um cálculo absurdo. Caso a paralaxe existisse, nós não a percebêssemos. Para você entender o que eu estou falando, vamos fazer um pequeno exercício que você vai entender rapidinho o que é esse movimento aparente. Olha, pega uma mão, vamos ver, a mão esquerda, levanta o dedo, vamos colocar ela aqui na sua frente, ok? Tá? Agora vamos pegar a mão direita e vamos tampar um olho. Aí você veja que você está vendo uma parte das coisas e não está vendo outra. Vamos deixar o dedo onde está, tira a mão direita e põe no outro olho. Notou que seu dedo moveu? Vamos trocar de novo.
Nota que quando eu troco o olho que eu tampo, o meu dedo ele move de um lado para o outro e, no entanto, ele está parado. Esse movimento é aparente, porque mudou o ângulo da onde eu vejo. Então, em relação ao fundo, eu tenho a impressão, eu tenho a ilusão de que meu dedo se moveu para cá ou que meu dedo se moveu para lá, porque mudou o ângulo de observação, tá? O ângulo que eu estou fazendo. Por isso que quando a Terra estivesse, já que o movimento da Terra é de 1 ano, então a cada 6 meses ela estaria num ponto oposto. Ao olhar para o Sol, eu deveria ver as estrelas se movendo em relação à posição que elas estavam antes, há 6 meses atrás. Elas deveriam ter se movido. E isso não era observado. Na verdade, esse movimento das estrelas, essa paralaxe das estrelas, só foi observada, só foi comprovada no iniciozinho do século XIX, quando a gente pode dizer realmente que a teoria do movimento da Terra, a teoria heliocêntrica, em que a Terra dá uma volta ao redor do Sol a cada 1 ano, ela foi comprovada, tá? No início do século XIX. Pois bem, então é essa dificuldade física que fazia com que houvesse um impedimento de aceitação das ideias do Copérnico. E eu penso, inclusive, pelo que eu acompanhei dos principais estudiosos e comentaristas do Copérnico, que o que mais levou ele a postergar a publicação dos seus trabalhos não foi o medo, o receio de sofrer penalidades em relação a ser considerado um herético ou ser punido por questões religiosas. Não. A maior preocupação dele era realmente não passar o ridículo de apresentar cálculos que se mostrassem ineficazes, fosse ridicularizado pelos demais matemáticos e astrônomos. Então ele tinha uma preocupação grande, tá, em apresentar um cálculo fidedigno, devido a essas dificuldades que ele conhecia muito bem. Então, para fechar, vamos entender que a importância do Copérnico não se restringe somente à astronomia e à matemática. A importância ultrapassa essas disciplinas e envolve toda a cultura e a nossa civilização, não só da época, mas até os dias atuais. Porque vários filósofos se basearam na teoria do Copérnico para desenvolver suas próprias ideias, como o próprio Giordano Bruno, mas dentre muitos outros. E deu ensejo também a outros pensadores, como Galileu Galilei, que foram a Kepler e até Isaac Newton, todos eles influenciando formas de se pensar, todos eles influenciando filosofia, sistemas filosóficos. Tanto, a gente precisa entender também que com a mudança do mundo ocorrida pela descoberta, a comprovação da esfericidade da Terra, pela circunnavegação do planeta, pela descoberta de outros povos vivendo em lugares que não se conhecia, pelo cisma da igreja, havia uma igreja só, passou a ter a igreja protestante, depois outras divisões, Lutero, Calvino, a igreja anglicana. Então o mundo mudou muito drasticamente nesse período histórico. E as verdades que eram tidas como certas, elas caíram. Aquele homem, aquela mulher, aquele humano tinha necessidade de obter um conhecimento que fosse validado. E aí saíram 3 buscas. Uma busca por meio do empirismo britânico, outra por meio do racionalismo continental e uma por meio do advento da ciência moderna, que começa aqui, que é deveras importante para o entendimento de todo esse percurso histórico. Bem, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e deixar o seu comentário. Até mais!